Olá, amigos. Aqui Francisco Pontes com mais vale de uma empresa do mercado logístico. E, neste caso, uma das que eu acompanho, a BBM Logística. Então, eu vou logo compartilhar aqui a tela. Tem como é que ela iniciou o ano, né? Que é um ano que estava previsto ser bastante complicado em função da ausência de resultado. Mas vamos começar aqui o compartilhamento. Essa aqui é a minha empresa de consultoria, né? Vamos puxar aqui os dados da BBM, né? Ou seja, o release não foi feito aquela apresentação tradicional, ou seja, aquela que até no modo horizontal é o release da companhia. Foi feita uma série de sociais, aí tá com alguns indicadores que cresceram, ou seja, como o resultado global não está bom, a gente feito uma aproximação dos números intermediários de alguns negócios que melhoraram. Isso é natural de qualquer empresa. Então, isso tem que ser levado em conta que há um esforço de recuperação do resultado da companhia. Então, os dados, mas eu vou pular aqui, tem a mensagem da administração da empresa, algumas afirmações boas e outras que eu não concordo, porque dizer que o custo financeiro, o custo do dinheiro está alto, o custo de dinheiro para as companhias que têm resultado está bem baixo. Às vezes há um desequilíbrio na geração de caixa que faz que o dinheiro fique caro. Tanto que tem algumas empresas, tipo a Tecno, que está conseguindo dinheiro barato, porque não está endividada, está gerando caixa, está gerando resultado. A própria Júlia Simões também está com aquisição de dinheiro cara, porque comprou uma série de empresas, como a BBM também comprou. Isso existe, é capital de giro, e o negócio de logística não está remunerando conforme o pessoal pensava. E aí, vou só mostrar aqui um item aqui que a gente falava, que diz respeito a esse item aqui, né, que eu vou aumentar um pouco, de respeito a caixa. Então, no trimestre de 2023 tinha 62 milhões, caiu para 60, segundo trimestre, 26 terceiro, no quarto trimestre no passado 15, agora 3. Porque a companhia não conseguiu, provavelmente, alongar todas as dívidas mais para frente, e aí teve que realizar os pagamentos dos custos, das despesas, das dívidas de curto prazo. Então, o caixa está bem baixo. Então, esse é o ponto que isso faz com que a empresa fique conforme estava previsto nas outras análises que eu fiz, né? Então, eu vou aqui, está bem desenhado, bem estruturado, mas, como eu digo, sempre o release é sempre muito mais uma peça de marketing, porque está dando algumas coisas para poder mostrar a parte positiva, que isso é importante. E aí nós vamos direto aqui, eu vou abrir logo a planilha de resultado, né? Aqui é a planilha, soltaram bem a planilha de fundamentos, né? E aí, nós vamos ver bem aqui, diminuir um pouquinho essa linha aqui, para poder focar, e aumentar um pouquinho essa parte aqui. Então, a companhia, pela primeira vez, começou a receita líquida da companhia, caiu, está aqui de vermelho na coluna M, 11,3% da receita líquida. Alguns encerramentos de contrato, algumas renegociações, porque está com problema de precificação, a companhia, isso é a minha visão de fora, né? Pode ser diferente. O serviço, então, a receita caiu 11%, do serviço só caiu 10,6%, ou seja, o resultado, o lucro da operação, no primeiro trimestre de 2023 foi de 5,8%. No primeiro trimestre desse ano, 5,1%. Ou seja, piorou o resultado. Ou seja, já começou pior que o ano passado, que deu um prejuízo de mais de 130 milhões. Né? A despesa administrativa teve uma queda de 1,6%, isso é importante, mas as despesas comerciais cresceram 15,3%. Aí tem um contrassenso. A receita caiu e a despesa comercial cresceu. Não sei se é de uma nota, ou seja, e uma coisa boa do DRE da BBM é exatamente isso, ela tem separado o administrativo do comercial, mas o comercial cresceu 15% e o faturamento caiu. O prejuízo, ou seja, esse prejuízo aqui, o lucro, o prejuízo antes da participação societária, foi de 896 mil, né, 896 mil,
e aí aumentou para R$ 5.647.000, ou seja, simplesmente aumentou 530% o prejuízo. As despesas financeiras, conforme eu tenho dito, cresceram 81,4%, ou seja, foi 32.488 ano passado, no trimestre pulou para 58, porque a empresa não está gerando caixa. E o lucro, o prejuízo dos impostos, né, e contribuição social, que o caso é o LAI, de 3, negativo, pulou para 59. Cresceu 84%. Esse ano muito ruim, mercado já não está fácil, mas tem algumas empresas crescendo. E o prejuízo do exercício 31%, e as ações também com prejuízo. E aí existe uma afirmação da diretoria dizendo que o mercado está ruim, por isso a empresa está ruim. Então eu vou pegar um outro exemplo aqui para comparar, para ficar um negócio mais um contraponto. A Júlio Simões, aqui é a planilha de fundamental de Júlio Simões, cresceu a receita líquida 32%. Ou seja, lá a BBM caiu, era uma empresa que crescia bastante, caiu, e a JCL cresceu 32%. Então, é importante observar isso. E aí o custo financeiro da Copa também é alto, por quê? Porque ela, por muitas empresas precisam de dinheiro, e o negócio não está gerando esse caixa todo. É tanto que a margem de lucro da 6. E aí vale salientar. A Júlia Simões, ela consegue, você consegue do lucro bruto de cerca de 20%. E dá só 1,9%. Então, a margem bruta aqui, 18,1%. Esse ano passado, 19%. Então, 18,1% para lucro de 1,6%. E aí nós vamos aqui agora, então, para a planilha. A BBM 5,1%. Ou seja, a diferença do lucro bruto de 13%. Tá? E aqui deu um prejuízo de 32%, ou seja, um prejuízo assim, absurdo. Se eu pegar aqui esses 59 milhões aqui, dividir pela receita líquida, aqui, receita líquida de venda, nós temos aqui um piso. Deixa eu fechar aqui, dar mais uma vírgula aqui, de 16,9%. Então eu vou parar aqui o tiramento para a gente começar, tá? A BBM, realmente, como eu disse o ano passado, no fechamento do ano e também no terceiro trimestre, está precisando dar um choque de gestão na parte de contratos. Porque, visivelmente, tem algumas melhorias intermediárias em alguns serviços, a empresa está fazendo um esforço, isso é louvável, é uma empresa fabulosa, uma empresa bacana, bem estruturada, mas alguém errou na mão nos contratos. Ou seja, na precificação. E essa virada, como a própria fez, e teve que reduzir a empresa em quase 60% do seu faturamento, a BBM vai ter que fazer, de enfrentar o mercado, os clientes dela, e propor um realinhamento de preço, que alguns contratos permitem isso, e o que não permite vai negociar, não deu. É melhor parar o contrato do que continuar dando prejuízo, porque com a mais de 5, não vai gerar nunca caixa para poder pagar o custo financeiro da companhia. E não dá nem lucro, se mesmo o juro cai lucro lá embaixo. Então, é uma decisão importante, e acredito que uma empresa dessa que tem uma diretoria preparada, tem uma estrutura de conselho bem profissional, é uma empresa de bolsa, tem um investidor que tem mais de 70% da empresa, deve tomar em algum momento essa decisão. Porque nesse ritmo, ela vai dar esse ano um prejuízo maior do que o ano. E o ramo da logística não tem, com algumas exceções, essa margem que permita você ter custo financeiro alto. Então, é muito importante a gente ficar observando a BBM. Repito, é uma empresa fabulosa, bem estruturada, mas não vem gerando resultado nos últimos 5 anos.
ela cresceu e alguém, que eu chamo, errou a mão nos contratos, ficou só preocupando no crescimento, pensando que o ganho de escala ia compensar o custo financeiro, e aí não aconteceu, e esqueceu da gestão dos contratos. Coisa que a JSL já tem uma diretoria especializada em estudar contrato, que está vendo que tem que cuidar dessa conta. Então, a BBM, a gente espera que dê tudo certo, ela precisa fazer esse dever de casa e tomar uma decisão muito forte, que poderá com que a empresa reduza o tamanho, e aí é como eu disse outra vez, precisa ver se o principal sócio da empresa tem estrutura financeira para suportar uma queda de receita para poder rentabilizar a empresa. E essa empresa pode ter certeza, se ela tomar a decisão, uma boa do parte, não, se ela tiver um nível de serviço bom, que a estrutura é preparada para isso, os clientes, a maioria não sai. Vai ficar, porque se for para outro mercado, se ela voltado, ou seja, o cliente sair da, da, da BBM e for para outro, ele vai ter o mercado vai sentir que ele está. Então, o que faz segurar os clientes da BBM é o nível de serviço dela. Então, ela tem que ter a coragem na presidência, né, e mais os conselheiros, para tomar essa decisão e dar um choque nesse contrato para poder rentar a companhia, porque a diferença é muito grande. O ideal da companhia dessa, estamos vendo a Júlio Simões com 18%, e o lucro está menos de 2%. Então, essa empresa precisa, no mínimo, chegar a esse nível para poder ter esse mínimo resultado. O ideal é que seja de 22 para cima, do lucro bruto da operação. Então, desejo boa sorte a essa equipe, né, que tem competência para fazer isso. O que está faltando é um pouco de empenho na tomada de decisão. Então, aqui mais uma análise de mercado, Francisco Pontes. Vamos esperar os resultados da Sequoia para fazer as nossas conclusões. Obrigado.